Ontem eu tive o prazer de receber o Cezinha, que é o secretário do Meio Ambiente daqui de Itumbiara. Ele gentilmente me cedeu boa parte do tempo dele, conversamos quase 2 horas. E o assunto principal foi a causa animal. Inevitável, né? Ainda mais nesse período que a gente está passando tão conturbado. E, especificamente, a respeito da causa animal, nós falamos muito sobre as protetoras de Itumbiara. Roselene, Meire e a Luciana, que eu tenho um pouco mais de afinidade, que eu conheço, lido com ela mais vezes. E aí, a intenção era de colocar os dois sentados lado a lado, o secretário do Meio Ambiente e a Luciana, representando as protetoras, no caso, daqui de Itumbiara. Só que não foi possível, infelizmente, né? A Luciana estava ocupada, mas ela me deu o prazer de aparecer aqui hoje. Então, a Luciana vai expor todos os problemas que os abrigos têm, as dificuldades, a satisfação que é trabalhar nessa área e principalmente as necessidades, como é que a população pode auxiliar essas pessoas e esse trabalho tão especial que elas fazem. Então, Luciana, bem-vinda e fica à vontade, o espaço é seu. Já cansei de falar isso, né? Obrigada. E fala o que você quiser, exponha todas as dificuldades do abrigo, do seu trabalho, o sacrifício, o quanto é difícil desempenhar a sua atividade, da Meire, para que a população pelo menos tome conhecimento e as pessoas possam auxiliar um pouco mais. Porque eu sei que tem certas causas que vocês estão passando agora, por exemplo, que precisam da ajuda da população e muita ajuda. E eu acho que vocês não estão tendo essa ajuda. Então aproveita esse momento para expor a dificuldade e para que as pessoas possam ficar mais sensibilizadas e poder auxiliar um pouco mais o abrigo. Não só o seu, é claro, todos os abrigos da cidade. Tá bom? Fica à vontade, minha querida. Então, Walter, agora no momento, a nossa maior dificuldade é quanto às rações, né? Que eles fizeram a licitação, né? E ainda não chegou essas rações, né? E a gente recebe essa ração semanalmente, né? Luciano, você quer dizer que está sem ração o abrigo? Tá sem ração o abrigo. Há quantos dias estão sem ração? O mês de janeiro, praticamente tudo, né? Nós ficamos o mês de janeiro todo pedindo doações, entendeu? Mas hoje são 6 de fevereiro. É, isso. Então já tem mais de mês. É porque a gente estava recebendo semanalmente, né? As rações, tudo certinho, né? Mas agora, temporariamente, né? Foi suspensa. Por questões burocráticas, né? Da prefeitura e tal. Solicitação das rações, né? Porque eles têm que pedir, né? E eu acho que não, assim, demorou a solicitação ou fizeram, não sei, porque essa parte eu não entendo porque não é minha parte, né? E você também não está na prefeitura. Não, e eu não estou na prefeitura. Então não tem como você tomar conhecimento disso. Conhecimento dessas coisas. Eu só sei que foi feita a licitação, mas a ração ainda não chegou, né? Bom, você não assistiu a entrevista completa do Cezinha ontem, mas eu falei, bati bastante em cima dessa tecla. Na verdade, eu fiz um apelo pro Cezinha para que ele levasse pro prefeito. Sim. Que era exatamente esse detalhe. Eu sei que vocês estão sem ração já há um tempo. E eu aproveitei a entrevista de ontem para fazer esse pedido pro Cezinha. O que acontece? Eu tive que explicar ou comentar, apesar que eu acho desnecessário, mas parece que tem necessidade. Explicar pro Cezinha que quando a prefeitura demora no processo de licitação, os animais não recebem a ração. E eu até fiz analogia para ele que o que eu estava pedindo humildemente para ele, fazendo um apelo, na verdade, eu não estou pedindo para ele, ou você, ou a Meire, a gente não está pedindo para asfaltar uma rua de um bairro da cidade. A gente está pedindo comida para animais. Sim. E se não houver essa comida, eles morrem. Sim. Não é? A gente não está pedindo esgoto, fiação, um asfalto que pode ficar sem na rua. Não, a gente está pedindo só a ração. E se essa ração não chegar, os animais vão morrer. Sim. Esse é o problema. Parece que isso, não sei, não entra na cabeça da pessoa. Porque são cachorros. Sem ração eles morrem. São vidas, né? São vidas. Vai morrer. Então não tem esse negócio. Eu não sei o que acontece com essa licitação, mas
Começa ela 30 dias antes, 40 dias antes. Aí até o Cezinha justificou, a justificativa dele foi interessante, Luciana, que ele argumentou também que é claro que a prefeitura tem um limite. É óbvio, né? A prefeitura não é um depósito de ração ilimitado. Sim. Mas o que ele argumentou também, ele usou na resposta, é que às vezes acontece do abrigo aumentar o número de animais, o que é lógico e é a Sim. tendência, a cada dia que Sim. passa, literalmente. Inclusive no meu já aumentou bastante. Aumenta a cada Sem dia. poder. O que não falta no Facebook é pedido de pessoas da cidade pedindo para ir lá resgatar um animal. E vocês vão lá e resgatam esse animal. Então a tendência é que aumente todos os dias. Mas a prefeitura, ela é composta por pessoas inteligentes. Sabe que a prefeitura atende os abrigos, então espera aí. A gente não pode pedir a conta certa de ração, porque esse número sempre aumenta. A cada dia que passa, aumenta. São vários abrigos da cidade. Vão aumentar isso aí. 10%, 15%. Não faz sentido falar que a gente tinha uma programação de tantos quilos de ração e aumentou os animais e a gente não sabia disso. Essa não é uma justificativa. Mas o apelo foi feito para o Cezinha. Eu gosto muito do Cezinha, você conhece ele. Sim, eu gosto muito dele. O Cezinha é uma pessoa espetacular. Ele não existe. É espetacular. Sim, Cezinha espetacular. Eu converso com ele, eu sei como é que ele é. Você lida com ele. Eu até comentei sobre isso, inclusive. É uma pessoa muito, muito boa, muito atenciosa comigo, sabe? Eu gosto muito dele. E em relação também à ração, Walter, o que acontece? A prefeitura nos ajuda. Porém, não é o suficiente. De qualquer forma, precisamos da ajuda da população também, das doações. Por quê? Só a ajuda da prefeitura não é o suficiente pela quantidade de animais que hoje eu tenho no meu abrigo e que as protetoras têm no abrigo. Eu hoje sou uma das protetoras que mais tem animais aqui dentro de Itumbiara, né? Então, o que acontece? A ração que é mandada para mim não é o suficiente para alimentar todos os animais que eu tenho. Só que eu sou muito grata, porque eu tenho que falar sobre isso, porque nenhum prefeito dentro da nossa cidade jamais havia feito o que o Johnny faz. Então, como que eu posso falar algo a respeito dele, né? Eu tenho que agradecê-lo, porém não é o suficiente, né? Precisamos da ajuda da população. Isso foi exatamente o que você acabou de falar, foi mencionado ontem para o Cezinha. Em primeiro lugar, foi feito o agradecimento e eu enfatizei que nenhum outro prefeito na história da cidade de Itumbiara providenciou rações para abrigos de animais. Isso ficou muito claro, eu acho que eu mencionei 2 ou 3 vezes, tá? E depois que eu mencionei que o Johnny foi o único que fez isso até hoje, eu agradeci. Muito bom o que ele faz. Só que eu informei também que o que ele faz não é o bastante. Tá bom? Tá muito bom. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Nenhum outro administrador teve essa iniciativa. Ele é um exemplo. Sim, exemplo. A gente tem que falar. Um exemplo espetacular a iniciativa dele. Sim. Só que a necessidade é um pouco maior. E o que a gente está pedindo não é exatamente um favor. A gente está pedindo que o prefeito da nossa cidade, o gestor, o administrador, seja lá o adjetivo que a gente utiliza, que ele atenda uma necessidade da comunidade. Esses animais pertencem à cidade, as protetoras estão aqui na cidade e elas precisam dessa ajuda. A comunidade também pleiteia ela quer esse auxílio da prefeitura. As pessoas querem isso também. Então, o político, ele nada mais serve para ele atender os anseios da comunidade, a necessidade da comunidade. E essa é uma das necessidades que Itumbiara tem, que são inúmeras, mas o prefeito vai ter que resolver isso também. Eu até brinquei, que ele se vira, é problema dele. Mas, teoricamente, ele vai ter que se virar, literalmente, e é um problema que só ele pode resolver, junto com o Cezinha, é claro, né? Mas é necessário aumentar essa ajuda. É isso que ficou claro, tá? Tá. Fica à vontade. Então, aí o que acontece? O meu maior problema também, fora a ração hoje, é o local, né? Para os meus animais, né? Que a gente tava numa casa, né? Essa casa foi emprestada, né? E agora eu tenho que devolvê-la também, né? E eu tenho um prazo para devolver essa casa, que é agora em março, né? Que tá em cima já, né? Eu tenho que devolver e eu fiz uns canil também. E sou muito grata, a pessoa me emprestou, mas agora ela precisa do local, porque, né?
ela precisa e eu vou ter que devolver, né? Mas mesmo assim, tipo assim, eu sou muito grata a essa pessoa que me ajudou, né? Mas agora ela precisa do local. E eu construí os canil, né? Tudo, e gastei muito, né? E agora eu tive que alugar uma casa de emergência, né? Para poder colocar os meus animais, né? De lá dessa casa, certo? E fora a chácara também que eu pago o aluguel, né? Que é R$ 800, mais o 600 dessa outra casa que eu também estou pagando, né? Então são 2 aluguéis para eu pagar, né? Então assim fica bem sobrecarregado, sabe, para mim. Deixa eu, deixa eu reforçar para que as pessoas compreendam, porque aqui na internet a gente posta um vídeo e a pessoa não entende, critica e fala mal, então tudo tem que ser muito bem esclarecido. Para quem não sabe, a Luciana, ela não tem um local para cuidar dos animais, ela tem 2 locais, ou seja, ela tem agora 2 aluguéis. Essa chácara que ela mencionou, teoricamente não é uma chácara. Dá o quê? Uns 6 terrenos aquela área? Uns 6 Do lotes, meu né? lado são 5 terrenos, do outro lado são 4, Então, né? então, Então são 5 terrenos que eu utilizo, então entendeu? 9 terrenos, né? São 9 terrenos local É, total. Só que eu utilizo 5 e a outra pessoa utiliza os 4, tá. entendeu? Então a Luciana ela tem a locação desses 5 terrenos aqui dentro da cidade, que ela chama de chácara, porque lá é só para cuidar desses animais. E o que acontece na situação da Luciana? Ela não, para ela não serve apenas um terreno vazio. Não, ela precisa de uma infraestrutura lá dentro. Ela precisa das baias, que são os canis, para colocar os animais, para separar eles. Tem animal que é mais agressivo, tem animal que é mais pacífico. E tudo isso é necessário separar. Fêmea de macho. Então tem que haver essa infraestrutura que fica bem cara de ser construída. Então nessa chácara, que ela está lá já há alguns anos, ela já tem essa infraestrutura pronta. Só que a proprietária pediu o terreno de volta para a Luciana. Então ela precisa de outro local. Esse local, Luciana, é onde fica mais de 200 animais, né? Sim, A maioria do... são mais de Deve ter o quê? Uns 200. 230 lá? Não, tem mais. Tem mais? Tem mais de 230, assim. Bom, então, ó, só nessa chácara dela Sim. tem, vamos imaginar aí, 250 animais. O número exato não importa, é claro, né? Mas tem muitos animais. E o que acontece? Ela foi obrigada a alocar um segundo local para colocar mais animais. Porque, como todo mundo já sabe, esse número só aumenta no passar dos dias. Ele só vai aumentando. Por quê? Ela resgata os animais abandonados, ou que as pessoas informam para ela, ou que liga para ela, fala, tá aqui machucado, tá abandonado. E ela vai lá e resgata. Então, no canil dela, hoje tem 250, amanhã tem 252. Depois de amanhã tem 253. E semana que vem tem 300. E esse número só aumenta. E o problema, ele é um círculo. Então, quando a prefeitura deixa de efetuar o projeto de castração, por exemplo, os animais de rua, eles só vão aumentar. E aí o reflexo é lá na chácara da Luciana. Os animais que ficam sob responsabilidade dela só vão aumentando, 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 aumentando. E isso gera um custo. E a Luciana banca isso sozinha, do bolso dela. Ela tem alguns auxílios que ela vai comentar, como por exemplo o banco de ração, ela recebe ração, só que um canil não depende só de ração. Tem uma série de fatores que gera despesa para esse tipo de local, como por exemplo pessoas para trabalhar, pessoas para alimentar esses animais, remédio para os animais, muitos estão sob cuidado, sob tratamento, está machucado, está com doença, tem que ter o tratamento. E quem faz isso? A Luciana. Luciana, reforce, agora que eu já deixei claro para as pessoas terem uma noção um pouco melhor, eu deveria ter ido lá na chácara fazer mais alguns vídeos e do outro local também, né, para ilustrar. Mas eu providencio isso depois e coloco. Isso não é problema. Continua, por favor. Então, Walter, hoje o apelo que eu faço, hoje de momento, é ração. Preciso muito, com urgência, né? Porque hoje eu dei a última ração para os meus cachorros. Eu não tenho ração para amanhã mais. E todo dia tá sendo assim uma luta. Aí eu consigo uma doação, me doa 2 sacos, 3 sacos, entendeu? E aí vai indo. Mas o que acontece? Pela quantidade de animais que eu tenho, hoje eu gasto, em média, 2 sacos de rações de 25 quilos por dia. Entendeu? Isso colocando uma vez por dia só. Eu ia te perguntar agora, 2 sacos de 25 Sim, para aquela quantidade? só uma vez por dia. E tem a quantidade certinha, não tem desperdício, tem a medida que eu coloco para eles, entendeu?
Então, assim, tudo muito regradinho para poder não deixar eles sem comida, né? E também, tipo assim, às vezes, infelizmente, eu tenho que, para alimentar todos, eu tenho que dar um pão, eu tenho que, às vezes, tem uma escola que me fornece comida, eu dou também, O né? supermercado de vez em quando doa. Doa, mas assim, não é o certo. O correto é a ração, né? Porque é mais fácil pra gente que cuida, né? Então, é isso aí. Então, o que você está me dizendo é que você não tem ração para os animais amanhã. Não, amanhã já tá sem, já tô sem, entendeu? O que eu tinha eu dei hoje, aí amanhã eu já não tenho. Então tá assim, uma luta. Todo dia é um dia de cada vez. E eu fico assim, meu Deus, amanhã o que que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir? Como que eu vou resolver, sabe? Porque assim, eu tenho uma ajuda de custo da prefeitura, né? Claro, que é o meu salário, que é um salário mínimo, né? Mas eu tô usando praticamente o meu salário mínimo tudo com eles. Eu não tô nem conseguindo cuidar das minhas coisas, né? Eu uso o salário que eu ganho, que é o salário mínimo, com os meus animais, entendeu? E é complicado. Eu tenho algumas pessoas também, que nós temos um grupo, graças a Deus, que esse grupo ajuda muito. Esse grupo é o que nos ajuda, ajuda a pagar o aluguel, ajuda a pagar a água, ajuda a pagar a energia, que é um grupo que nós temos também de pessoas que a minha amiga Maria, da Maria Ótica, a Diolena da Maria Ótica, fez um grupo e nesse grupo a gente recebe doações. E através dessas doações que nós temos ajudado mais os nossos animais. Se a gente não tivesse esse grupo para ajudar os animais, aí sim, aí seria muito pior. Aí eu não sei. Eu já teria fechado o canil, entendeu? Não teria como. Porque se não fosse essas pessoas maravilhosas que tem na vida dos meus animais, que ajudam mensalmente, sabe? Pessoas que já me conhecem, conhecem meu trabalho, entendeu? Então a gente destina esse dinheiro para quê? Para comprar medicamentos, para levar cachorro em veterinário. Igual essa semana, eu fiquei a semana toda em veterinário. Então você gasta, manda castrar, porque às vezes não tem como, não dá para esperar quando nós vamos conseguir castração. Quer dizer, às vezes é necessário que você faça o mais rápido possível, né? Então, esses dias mesmo eu castrei 3 cachorras fêmeas. Então, o que que acontece? De onde que vem o dinheiro? Né? Do meu dinheiro, da ajuda das pessoas que me ajudam mensalmente, né? Então, assim, a gente vai fazendo o que é mais necessário, o que é mais urgente, né? E vamos, tipo assim, um trabalho, assim, bem delicado, sabe? Então, vamos dar nome aos bois. O trabalho que a prefeitura faz é exclusivamente a doação de ração. É isso. Doação de ração. E também o prefeito te contrata e aí você tem uma ajuda de custo, que é de um salário De um mínimo. salário mínimo, mais uma pessoa que me ajuda, entendeu? Ele mais também uma paga para pessoa, um funcionário. mais uma pessoa que me ajuda, entendeu? Então, o que que acontece? Senhor prefeito, não estamos falando mal do senhor, não estamos denegrindo a sua imagem e não estamos reclamando. Estamos solicitando mais ajuda. Esse é o problema. É necessário mais ajuda. Já que o senhor está dando o braço, a gente quer a perna também. Mais ou menos isso. E é necessário, infelizmente. O canil não vive só de ração. Além do salário da Luciana e de um outro servidor que o senhor já disponibiliza, é muito bom, mas infelizmente é necessário um pouco mais. Esses animais precisam de mais ajuda. E aqui é um círculo. Então, quando a prefeitura deixa de fazer a castração, os animais de rua aumentam. Quando o animal de rua aumenta, a Luciana entra em ação fazendo o resgate. Quando ela resgata, o canil aumenta o número de animais. E aí a ração que o senhor doa não dá. O funcionário que o senhor disponibiliza também não dá. O salário da Luciana também não dá, porque o canil não é só de ração que ele vive. Ele precisa de gastar com veterinário, vacina, castração, que a prefeitura infelizmente não está fazendo. Ela tem que fazer no particular. Esse é o problema. Então, assim, aqui não tem ninguém denegrindo a imagem de ninguém. O gestor é maravilhoso, muito bom. O que ele faz, ninguém fez até hoje. Eu não vou cansar de falar isso. Eu vou falar isso 10 vezes, se for o caso. Toda entrevista que tiver relação a isso, a causa animal. Parabéns, prefeito. O que o senhor faz, ninguém nunca fez. Parabéns. Só que é necessário fazer mais. Infelizmente, a necessidade é um pouco maior. E para quem já está fazendo tanto, que o senhor está fazendo muito,
aumentar um pouco mais para tentar suprir a necessidade dessas pessoas, eu acredito, apesar que eu não sou administrador de empresas, nem o gestor da cidade, mas eu acredito severamente que é possível sim. Eu acredito que seja possível. E é esse o apelo que a gente faz. O meu é o segundo apelo já desde ontem. O primeiro foi para o seu secretário do Meio Ambiente, que ele estava sentado na cadeira que a Luciana está agora. O segundo é agora junto com a Luciana, que é uma das protetoras da cidade. Então é isso que a gente está pedindo. Pedindo ajuda. Aumenta essa ajuda. É necessário. Só isso. E mais uma vez agradecer pelo que o senhor já faz. Pronto. Luciana, então você tem problema com o local. Local que a porque gente você paga aluguel. paga aluguel, Você tem despesa com remédios. Você tem mais um despesa... funcionário, mais 2 funcionários, mais 2 pessoas funcionários para fazer manutenção dos canil, eu pago, entendeu? Então, isso tudo é ajuda que eu peço. Tem amigos também da cidade que me ajudam muito, que, nossa, eu tenho a maior gratidão por todas as pessoas que fazem parte da minha vida e fazem parte do meu abrigo, sabe? Do abrigo Patas Carentes. Por quê? Se não fosse essas pessoas também, eu não conseguiria. Você entendeu? Então, eu tenho gratidão por cada uma. Eu não vou citar nome de todas, porque são muitas as pessoas, assim, que eu tenho, sabe? Assim, graças a Deus. Eu tenho um número de pessoas, assim, não sei, umas 15 pessoas, sabe? Mas todo mundo sabe de quem que eu tô falando. Então, assim, as pessoas que me ajudam, eu tenho a minha eterna gratidão. Porque se não fosse elas para me ajudarem, não teria como eu pegar um animalzinho de rua que eu peguei, que tá ali com filhote, que aí, para não deixar procriar, ou às vezes eu peguei, a cachorra ainda nem pariu, tem como você castrar antes que ela pare, entendeu? Então, assim, com a ajuda dessas pessoas, eu consigo, às vezes, ir lá castrar 1, castrar 2, entendeu? Se não fosse as pessoas que me ajudam, eu não conseguiria. Então, assim, nós temos que trabalhar em equipe, população, prefeitura, todo mundo, sabe? Eu acho que a gente tinha que ser mais unido, todo mundo. Todo mundo tinha que ter mais empatia pelo outro, sabe? Parar de crítica, parar de, sabe, dessas coisas. E todo mundo se ajudar, porque também só o prefeito ele não vai conseguir. O prefeito não consegue cuidar de todos os animais de Itumbiara. As pessoas têm que se conscientizarem disso, tem que parar de abandonar, tem que parar de deixar seus bichinhos irem para a rua se não são castrados para poder procriar, você entendeu? Então, assim, e o que vai resolver o nosso problema da nossa cidade é a castração. Sem a castração, impossível da gente diminuir a quantidade de animais na rua. Então, a única coisa que vai resolver o problema da nossa cidade e da quantidade de animais que estão na rua hoje é a castração. Então, nós temos que focar na castração. E o prefeito começou um trabalho lindo, maravilhoso com a castração. Inclusive, os meus animais, muitos dos meus animais foram castrados. A doutora Carmen, minha parceira, minha amiga, que hoje não está aqui mais, né? Que era uma grande amiga minha, que eu tenho maior... Nossa, eu fico até emocionada quando eu vou falar dela, porque ela é a pessoa, assim, que me ajudou imensamente, que me ajudou a cuidar dos animais, que me ajudava em tudo, entendeu? Em orientação. E ela fez parte da minha vida, da vida do meu abrigo, sabe? Ela que castrou a maioria dos meus animais do abrigo. E a prefeitura que me ajudou a castrar os meus animais, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser colocado. Entendeu? A prefeitura já me ajudou muito com castração. É que agora parou as castrações. Mas eu tive muitos animais do meu abrigo que foram castrados pela prefeitura, certo? E muitos animais da nossa cidade que foram castrados também pela prefeitura. Então, tipo assim, vamos falar coisa boa. O prefeito fez uma coisa na nossa cidade que eu vou te falar. Ele tem o meu, tipo assim, o meu respeito, a minha gratidão por tudo que ele já fez, sabe? Só que a gente tem que unir mais e fazer um pouquinho mais. Só um pouquinho mais, sabe? O que eu comentei agora, né? A gente está agradecendo o prefeito. Agradecendo o prefeito. O que ele fez, vou falar de novo, olha, vai ficar chato. O que ele fez, ninguém fez até hoje. Nunca. Ele foi o único que fez. Pessoas falam muito, mas não fazem nada. O Cezinha estava falando exatamente sobre isso, que o Johnny gosta muito de resultado, né? Sim, o Johnny gosta de resultado, isso. Realmente, ele não fala muito. Ele, quando ele pega, ele faz. E ele fez.
O que né? a gente está falando, prefeito, então, eu acho que já desenhou 3 vezes ou 4, sei lá, já ficou muito claro. As pessoas estão realmente agradecidas pelas suas ações, que são únicas, ninguém preocupou até hoje, maravilhoso. Só que precisa ajudar um pouco mais. Pela última vez, eu espero que eu vou falar isso, que está ficando chato, mas o que elas estão pedindo, a necessidade, é que o senhor melhore um pouco mais essa ajuda. Um pouco mais. E o que todo mundo bate em cima dessa tecla de castração, porque somente através da castração contínua, não pode parar a castração enquanto não acabar esses animais abandonados pela rua, senão esse problema ele nunca vai desaparecer. Ele vai sempre ficar sendo postergado a solução para ele. Sempre postergado, sempre empurrando com a barriga. Então, a partir do momento que o senhor resolver, vai ter castração agora, e a gente vai castrar até pegar o último animal abandonado na rua. Porque a partir do momento que tem a castração, Luciana, não vai procriar, não vai aumentar o número de animais na rua, consequentemente, não aumenta o número de animais no abrigo. É simples, Sim, é uma matemática simples, simples. é bem simples. E outra coisa que eu queria falar também, assim, eu sei que o nosso tempo aqui não dá para falar tudo que a gente quer também, mas pelo menos um pouco mais Aqui nunca necessário, dá pra falar né? tudo que a Não gente dá. quer. Mas assim, eu queria falar para a população da nossa cidade que quando você for adotar um animalzinho no nosso abrigo, que adote, mas que pense que aquele animal você vai adotar que é para o resto da vida, que você vai ter que cuidar dele até o finalzinho da vida. Não vá no abrigo adotar um animal para depois você ter que devolver ele, ou porque você mudou para um apartamento, ou porque você vai mudar de cidade, você vai ter que devolver ele para o abrigo, ou então abandoná-lo na rua, que é o que a maioria faz, né? Então, assim, as pessoas terem mais conscientização. Pegou um animal, é uma vida, é uma vida. Você abandonaria um filho seu? É a mesma coisa. São vidinhas que sentem fome, que sentem frio, que sabe, que querem amor, que querem carinho. Então, não pega o animal se você não for cuidar. Não pega um animal, essas pessoas que vêm de fora, que vêm do Ceará, de Fortaleza, sei lá, de outras cidades por aí, chegam aqui, Luciana, eu quero adotar um animal seu. Eu não dou o cachorro para qualquer pessoa. Por quê? Porque a maioria, eu já passei por várias coisas chatas e tristes de doar um animal e a pessoa depois ou me devolve porque vai embora ou aparece na rua que eu já vi. Então, assim, a gente tem que ter critérios até para doar um animal hoje em dia, porque não adianta você doar e o animal ir para a rua. E se ele não é castrado, se pega como filhote, a pessoa abandona na rua, aquele animal vai ficar na rua, vai procriar. Aí, por conta de um animal que foi doado, você vai aumentar a populaçãozinha daqueles animais, o quê? Você doou um, aí vai ficar 10, 15 na rua ou mais, entendeu? Porque vai procriando, 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 e aí? Você entendeu? Não tem controle. Então, assim, que as pessoas tenham mais consciência. Se você pega um animal, pensa que você vai pegar um filho que você tem que cuidar dele. Que você não pode pegar ele e depois abandonar. Entendeu? Tenham mais consciência. E não pensem que a prefeitura, Centro Zoonose, é um local para você deixar os animais. Animais não são descartáveis. Animais não são descartáveis. E a prefeitura e o Centro Zoonose, agora vai ter o canil municipal, que as pessoas também, Walter, não pensem que esse canil é para você chegar lá e deixar um cachorro porque você mudou para um apartamento ou porque você mudou de cidade. Você tem que ter responsabilidade de pegar esse animal. Se você vai mudar, doa para um amigo ou para um parente, uma pessoa que vá cuidar também. Uma pessoa responsável. Ou se você não tem aquela responsabilidade, não pega o animal. Mas não acha que a prefeitura, o Centro Zoonose, é obrigado a pegar todos os animais. E as protetoras também não, porque as protetoras estão lotadas, os abrigos estão lotados. E um abrigo não é um local ideal para um animal. O local ideal para um animal é com uma família. Ele ter uma casa. Você acha que eu fico feliz de ter um abrigo que está cheio de cachorro? Claro que não. Eu queria que cada cachorrinho tivesse uma casa, uma família, entendeu? Tivesse uma criança para brincar, uma família. Uma família, só isso. Não precisa falar muito, sabe? Eu não sou feliz de ter um abrigo lotado de cachorro. Claro que não. Eu queria que todos tivessem um lar. Mas se eles estão no meu abrigo, é porque eu não consigo pessoas que realmente queiram,
E também as pessoas são muito seletivas na hora de adoção, né? Eles não querem um animal velho, eles não querem talvez um animal que tá com uma sequela, alguma coisa, né? Tá muito difícil de fazer adoção ultimamente, entendeu? A realidade é essa. Hoje nós estamos tendo mais abandono do que pessoas para adotarem animais. A realidade está sendo essa hoje, entendeu? E eu tenho animais lindos, filhotes lindos, sabe? Só que não tá tendo pessoas para adotarem. E às vezes você doa também, você tem que ser responsável pelo aquele animal, porque a pessoa às vezes adota, mas não tem condição. Se não tem condição, não adianta doar, você entendeu? E é por aí. Luciana, como eu disse anteriormente, aqui a gente tem que explicar tudo, mas eu acredito que eu não preciso explicar o que você acabou de mencionar, que é a respeito dessa falta de compromisso das pessoas. Sim. Na verdade, é falta de empatia, falta de Sim. compromisso, falta de responsabilidade. A falta de empatia, quando a gente diz isso, realmente se unisse boa parte da população da cidade e pudesse fazer doações, uma doação que não vai fazer falta. Sim. Não adianta falar que vai fazer falta R$10, porque não vai. Sim, não vai. Ou talvez R$15, não vai fazer falta. Você mal compra pão hoje em dia com R$10. Sim. Eu acho que nem dá para comprar pão hoje em dia mais. Mas enfim, se a pessoa ela tivesse um pouco mais de empatia, imagina que loucura seria 2.000 pessoas numa cidade que tem 110 mil habitantes, doar R$10 todos os meses. Sim. Ou se a pessoa, não, mas R$10 todos os meses, eu vou doar R$120 por ano, apesar que isso não é dinheiro para um ano, piorou um ano, diluído em um ano, mas imagina que bom seria para os abrigos, para todos os abrigos. Todos os abrigos, isso. Então, o que a gente está... Agora é a vez de chamar a atenção da população. Já chamamos do prefeito e do secretário do Meio Ambiente. Então, você que está assistindo, tem um pouco mais de empatia. Eu vou colocar no final da nossa entrevista, Luciano, os vídeos que eu já fiz lá do Canil, para as pessoas verem, assim, lembrar, ainda mais esse período que a gente está passando tão conturbado, que teve a morte do Orelha, Sim. E outras mortes de outros animais também, não é só do Orelha. Há um tempo atrás, aquele outro cavalo que o dono ficou louco e decapitou as patas do animal. É uma pessoa conturbada, sei lá. Eu não entendo isso. Mas o que acontece? O ser humano ele é muito falho. Então ele nem está pronto para ter uma criatura especial igual um cachorro, um gato. São criaturas que a única coisa que tem no coração delas é amor. E eles só querem isso. Carinho, atenção. Eles só sabem dar isso. E a gente não está preparado para esse tipo de criatura, a verdade é essa, pelo menos eu penso assim. Eu tenho o meu aqui, eu tenho um monte de gato, e é uma satisfação. Inclusive ele está aqui lambendo a pata. E eu falo, para meu filho. Todas as entrevistas ele participa, todas, sem exceção. Todo mundo que vem aqui no podcast tem que falar com ele, ele recebe, é uma maravilha. E o que acontece? O que a gente está pedindo é que vocês tenham um pouco de empatia com a causa tão nobre. A verdade é essa. E uma causa cara, uma causa dispendiosa, que pessoas têm que sacrificar a vida delas para que isso aconteça. Então, para um instante, reflete. R$10, R$15 não vai te matar, eu tenho certeza. E tenta fazer essas doações para os canis. Luciano, você precisa disponibilizar uma forma das pessoas fazer essas doações, me passar isso para que eu coloque na sua entrevista, nos comentários e divulgar em massa, para que não tenha essa desculpa também de para onde eu vou doar, eu não sei para onde. Então, para que a pessoa tenha possibilidade de doar para quem quiser doar. Sim, pode fazer a doação pelo CNPJ do abrigo, né? Tem a Maria Ótica também, que é a Diolena, pode deixar na Maria Ótica, no Billy Pet Shop, né? Que é da Dilza, que é minha amiga. E também, eu sempre coloco no endereço da minha tia, que é ao lado da minha casa, que pode deixar também, as pessoas já sabem. Sempre deixo algumas doações lá para mim, por conta dos meus horários no abrigo, né? E quando a pessoa quiser doar também, Walter, é bom falar sobre isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho dinheiro e coisa e tal, às vezes não dá para fazer o depósito. Não precisa da pessoa doar dinheiro, a pessoa pode doar produto de limpeza, uma que boa, detergente, bucha, ração. Se você não tem dinheiro para doar 25 quilos de ração, doa 1 quilo, 2 quilos.
E eu quero deixar claro também uma coisa aqui também, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou doar para Luciana, às vezes é pouco, 2 quilos de ração, 3 quilos de ração, às vezes eu não vou buscar. Eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Às vezes, eu não vou até a casa da pessoa buscar, não porque eu não queira, é porque eu não tô tendo pessoas para me ajudarem. Eu tô muito sobrecarregada, então eu tô precisando de voluntários até, pessoas que vá até as outras pessoas buscarem doações para mim, você entendeu? Porque eu não tô tendo tempo, às vezes, de deslocar do canil para ir buscar doações. Não é que eu estou desfazendo da doação que a pessoa está fazendo. E eu sou grata a todos. Por um detergente que a pessoa me doa, eu sou grata. Eu tenho a maior gratidão do mundo. Uma que boa que você me doa, eu sou grata. Um rodo, uma vassoura. Não interessa, qualquer coisa que seja. Às vezes eu não consigo buscar, mas por favor, me manda mensagem. Não sei onde que eu posso estar deixando para você. Às vezes você não pode deixar, porque a pessoa está trabalhando. Deixa no final da tarde. Eu tenho 3 locais que você pode estar deixando as É doações. isso que eu tava pensando Né? agora. O Billy Pet Shop, né? Sim, o Billy Pet Shop, a Maria Ótica, que é lá na Diulena. Qualquer um pode deixar Isso. lá e falar que é pro abrigo que eles vão me entregar, né? Exatamente. Ou na clínica, né, do Dr. Felipe também pode estar deixando, entendeu? Então as doações, a pessoa pode me ligar, Luciana, onde que eu posso deixar? Porque às vezes eu não consigo buscar. E não é uma questão que eu não faça conta da pessoa. Eu quero deixar isso bem claro. Eu faço conta de todo mundo e de qualquer coisa que me é doada no abrigo. Seja uma bucha. Eu tenho gratidão por qualquer coisa que me é doada no meu abrigo. Eu só não consigo, às vezes, buscar, porque eu estou precisando de voluntários até para fazer isso para mim. Voluntários que vá buscar as coisas para mim, porque eu não consigo. Essa demanda né? ela é alta, Luciana, só de curiosidade. Sim. É? Sim. Eu acho que eu posso tentar te ajudar nisso aí. Sim. Quer dizer, eu posso te ajudar nisso aí. Sim. Claro que é limitado, mas eu consigo te ajudar nesse ponto. Eu fico É possível. Depois, por favor, você vai me passar o telefone, o endereço desses 3 locais, por Sim. favor, e um telefone de contato, se houver necessidade, se você achar Sim. que tem, para que eu possa colocar lá na sua entrevista e divulgar esses pontos onde as pessoas podem deixar material para doação. Sim. E você que está assistindo, é simples imaginar o que pode ser interessante doar. Não somente o dinheiro, é claro, porque tem que pagar veterinário, tem que pagar remédio, mas produtos de limpeza é um canil comum, onde é necessário fazer limpeza, lavar e tudo mais. Então, produto de limpeza, seja ele qual for, eu acho que pode ser útil para você, não é, Luciana? Seja ele qual for. Seja ele qual for. Então, se você quer colaborar, a gente vai disponibilizar esses 3 pontos, telefones, e aí você pode deixar nesse local. Seria ótimo deixar para facilitar, porque ela é uma só. E nós somos 110 mil pessoas. Claro que essa quantidade não vai fazer doação, né? Mas, o que é uma pena. Mas é mais fácil todo mundo deslocar até um ponto específico, tipo o Billy Pet Shop, e colocar lá o produto, esse aqui é da Luciana, para doação que eu tô trazendo. Escreve, põe, é pro abrigo Patas Carentes, entrega pra Luciana, e a Luciana vai e recolhe, porque é mais fácil eu estar indo só no local recolher, entendeu? Claro. Ou as pessoas também, por exemplo, a Dilza do Billy Pet Shop, perdão, ela vai até a mim, ela deixa na minha casa, entendeu? Ela entrega para mim, porque ela sabe da minha luta, ela sabe que eu não tenho tempo. E elas também auxiliam você de forma mais incisiva, né? Sim, elas me ajudam muito, né? Então, assim, a Diulena da Maria Ótica, ela é uma bênção na minha vida, na vida do meu abrigo, sabe? A Dilza é maravilhosa, tá sempre me auxiliando em tudo. Ela que doa os banhos dos meus cachorrinhos do abrigo, entendeu? Ela leva, ela busca, porque sabe que eu não tenho tempo nem para levar e nem para buscar, sabe? Então, assim, por exemplo, ontem o veterinário também, lá da clínica, eles foram até minha casa colher sangue dos meus cachorrinhos que precisavam fazer exames e que tá até doentinho, meu Zion, né? A minha Lili, a doutora Isabelle também foi, o doutor Felipe vai. Então, assim, eu preciso de pessoas que às vezes vão até a mim, porque às vezes eu nem consigo ir, entendeu? E, assim, eu preciso muito de ajuda nesse sentido, entendeu? De voluntários. Depois a gente vai tratar separadamente sobre essas pessoas que atuam tanto para te auxiliar. Sim. A Diulena, a irmã dela,
A Dilza. Eu sei que elas participam muito, que elas auxiliam muito Sim, você, sim, né? Eu sim. já vi isso já. Mas tudo bem, a gente vai sentar depois e falar sobre esse pessoal que te auxilia bastante. Sim. Luciano, então, essa parte das doações eu acho que a gente já deixou claro. Uhum. Então, as pessoas saibam que não importa se você tem meio quilo de ração, mata a fome de um animal. Sim, É isso que você tem que pensar na hora de fazer a doação. sim. Então, assim, vou dar esse litro de que boa, ou detergente, ou luva, não interessa. Você colaborando vai estar ajudando. É isso que importa. Perfeito. E então, Luciana, agora eu quero falar sobre o seu terreno novo que você está lutando para conseguir comprar. Explica para nós o que está acontecendo. Ai, Walter, então, sobre o terreno, nós estamos numa luta, fizemos uma vaquinha online, entendeu? E nessa vaquinha online, a Débora até me passou, é, eu vou até olhar aqui, que ela me passou agora, que ela que Onde fica o tá terreno que você está parto. pleiteando? Já tem local ou Não, não? não temos local ainda, né? Sabe o valor do terreno? Não, o valor mais ou menos hoje, a gente teria que dar uma entrada, né? No caso, né? A gente teria que dar entrada nesse terreno para a gente poder ir pagando, porque não consegue também, porque eu não, um terreno não resolve meu problema, você entendeu? São muitos animais, né? Então, assim, nós fizemos uma vaquinha online, hoje nós estamos no valor de 5.240, né? Que até que a Débora mandou aqui, Nossa, né? muito pouco. Muito pouco, né? 5.240 que tem, que tá até aqui, tá vendo? Que ela mandou. Então, é o seguinte, a gente precisa mais de ajuda para poder entrar mais dinheiro, para a gente poder dar uma entrada no local. E a gente precisa desse local. Nós já temos um local assim em vista para, mas não adianta a gente ter o local e não ter o dinheiro para poder dar a entrada, né? E hoje o que mais tá me pegando é a questão da ração e de um terreno para a gente construir, porque eu não aguento mais. Muda para um local, perde o dinheiro todo. Muda para outro, perde todo o dinheiro gasto. Então não adianta você construir em local que não é seu. Como que eu vou construir um canil bem feito no local que não é meu? Porque eu sei que quando eu sair da chácara, eu tenho a consciência de que eu tenho que entregar o terreno da mesma forma que eu peguei. Igual quando eu saí de uma casa que eu aluguei perto da chácara, que o dono me alugou, e ele pensou assim: ah, ela vem cheia de cachorro e não vai me devolver. Do jeito que eu devolvi a casa dele intacta, do jeito que eu peguei. Igual essa casa que foi emprestada agora, que o meu amigo emprestou, né? A pessoa que me ajudou muito, já ajudou muito o abrigo também. E ele emprestou. Eu vou devolver a casa para ele do mesmo jeito que eu peguei. Porque nada mais que justo. A casa é dele. Foi emprestada. Não é minha, não é do abrigo. Eu tenho consciência que eu tenho que devolvê-la. E vou devolver no prazo que ele me pediu. Se Deus quiser, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Eu já aluguei uma casa, né? E eu tô organizando, né? Fazendo até tudo, umas grades lá, dividindo, porque a quantidade de animais que tem nessa casa não é muito, mas, né? Uhum. Eu tô colocando um pouco na minha casa também, até que a gente consiga comprar um local definitivo para acabar com essa luta, né? A luta maior hoje é do local para os cachorros, de um terreno. Um local definitivo, Um né? local definitivo. Precisamos de um local definitivo. É a única coisa que eu peço, né? Ontem, durante a entrevista com o Cezinha, eu também mencionei esse detalhe, porque eu já tinha conhecimento dessa sua necessidade, da vaquinha e tudo Sim. mais. Eu até comentei com o Cezinha. Falei, Cezinha, fala com o seu chefe, vê se ele consegue ajudar a Luciano nesse ponto, pelo menos um local. Apesar que o conveniente seria o local e ajudar a construir. Porque a sua batalha primeiro é o terreno. Sim, a batalha primeira é o terreno. O seu terreno aí, pelo que eu tô vendo, não vai ficar em menos de 400, Não, 450. não. Uns Independente, 400, 450, até 500 mil, eu independente da creio, eu imagino. localização, por Dependente. causa do espaço, você Por causa do precisa de pelo espaço. menos 5, Sim. 4, 5 terrenos, na verdade. Sim, Né? 4, 5 terrenos. E o pior de tudo, depois que esses terrenos forem adquiridos, tem a construção do canil, Sim. que provavelmente não, é óbvio que isso não vai ficar barato. E aí é outra vaquinha, outra vaquinha, outra luta ajuda. para reunir esse dinheiro, para conseguir todo esse dinheiro para construir o Sim. canil.
E do zero a gente sabe que não vai ficar barato essa construção. Não. Então você vai pegar os terrenos absolutamente limpos, sem nada, sem nenhuma infraestrutura, e aí para construir tudo isso vai gastar muito dinheiro. A sua vaquinha já tem quantos dias, Luciana? Ah, já tem uns 2 meses, creio Tem eu. estudo já? Eu acho que sim, que a Débora fez. Então, pessoal, olha só. 2 meses de vaquinha, ela conseguiu um pouco mais de 5.100, 5.120. É muito pouco para uma cidade desse tamanho, desse porte. Então, depois, Luciano, disponibiliza a vaquinha para que eu possa divulgar no seu vídeo também, deixar nos Sim, comentários, nos cortes, etc. sim. Para que as pessoas possam doar, quem quiser doar, para auxiliar você nessa luta. Realmente a sua luta, ela mal está começando, né? Essa É, nova luta. Então, assim, é, até que consegue o dinheiro para comprar terreno, é não é muito fácil. dinheiro. Não pode pensar muito, porque senão você tem que tentar resolver, né? O que nós estamos tentando. Mas não desanima não, a gente está só começando. a gente está só né? começando. Eu falei com o Cezinha, implorei, fala com o seu chefe, fala com o prefeito, quem sabe ele pode auxiliar a Sim. Luciano nesse ponto. A prefeitura tem terrenos, ou uma localização um pouco mais afastada que seja, mas se puder auxiliar, vai ser muito bom. Sim, Ou se puder auxiliar na construção da infraestrutura do canil, também vai ser ótimo. Qualquer auxílio que a prefeitura puder dar, além do que ela já dá hoje em dia, vai ser muito bom. sim, É isso que a gente está argumentando. sim. Luciano, então, seus inúmeros problemas, falamos sobre ração e a ausência dela. É um problema emergente para ontem, para a semana passada. Você precisa disponibilizar meios para que eu possa divulgar, que as pessoas façam a doação de ração ou de dinheiro, produto de limpeza, qualquer tipo de doação. E aí, o que a gente está tentando conscientizar a pessoa é que, em primeiro lugar, ração é um problema, Uhum. porque é o alimento dos animais. Sem esse alimento, morre. Pronto. Em segundo lugar, produtos essenciais para qualquer local funcionar, tipo produtos de limpeza, é necessário também. Na medida do possível, doação de dinheiro, você pode escolher para que você quer doar, né? Se é para comprar um terreno, para infraestrutura de um novo canil, ou para pagar conta de veterinário. Sim. O que não falta é justificativa, né? Não. Não, motivo. Então, isso não está faltando. Então, você que está assistindo, tem um pouco mais de empatia com essa causa. São animais carentes, que não têm uma casa. Você adotando também ajuda. Na verdade, qualquer ação ajuda. O que não ajuda é ficar parado, assistindo o vídeo e só. Então, tem que fazer alguma coisa. Então, adote um animal, faça uma doação de ração, 1 quilo, um saco de 20 quilos, não interessa. Doe dinheiro na medida do possível, é claro, a gente está pedindo para ninguém ficar quebrado nem nada, não. Doa 5, doa 10, 15. Toda a quantidade que a gente doar para Luciano, para os abrigos, vai ser pouco. A causa deles é muito cara, muito dispendiosa. Apesar da grande ajuda do prefeito, ainda tem muito que ser feito. Muito. Então, é necessário auxiliar. É isso que a gente está tentando deixar claro aqui para as pessoas. Tenha mais empatia. Só isso. Luciana, você tem mais algum problema que quer relatar? Você acha que ficou satisfeita já? Estou satisfeita. Então, o seu problema de ração, um terreno, um local, depois que tiver o local, infraestrutura para o canil. Essas doações, você precisa disponibilizar os endereços para que eu possa divulgar, para que a pessoa que está assistindo a gente possa fazer a doação, seja lá o que for, não interessa. Desde produto de limpeza até 1 quilo de ração, não importa. E, bom, você também comentou sobre voluntários, né? Para te auxiliar no canil. Sim, as pessoas que tiverem interesse, que gostarem realmente dos animais, né, que quiserem ser voluntários, né, eu tô precisando muito. Tipo assim, eu tenho hoje o Paulo, um grande amigo, advogado, uma pessoa maravilhosa. Ele disponibiliza todos os finais de semana dele. Ele vai ou no sábado ou no domingo. Que beleza. Quando ele não vai no sábado, ele me avisa que vai no domingo. Isso assim, já tem 2 anos que ele está comigo no abrigo. O Paulo é uma pessoa excepcional. Os cachorros adoram ele, advogado.
Ele é maravilhoso. Ele tá sempre lá no abrigo com a gente, todo final de semana. Se ele não vai no sábado, ele vai no domingo. E ele já sabe o nome dos cachorros, você acredita? E todos gostam dele. Olha só. Aí ele chega, brinca, e fora as doações que ele faz também, que eu sou muito grata. Ele já pagou, assim, já me ajudou a pagar aluguel do abrigo, ele compra ração, ele. O que ele pode fazer, ele faz, dentro do limite, né? Então, tipo assim, às vezes ele chega lá, eu não tenho comida. Aí ele, Luciana, eu vou dar um pulinho ali, que ele viu que tem pouca ração. Ele já saiu e comprou ração e trouxe para mim. Eu fico super emocionada, assim, com as atitudes dele. Ele é uma pessoa que tem total respeito e gratidão da minha parte, porque ele chegou no abrigo também um dia, tinha um cachorrinho que tava, dois cachorrinhos que estavam precisando de NexGard, né? Que quando a gente olhou, a gente viu que estava com carrapatinho. Ele correu lá, comprou medicamento, já trouxe ração junto com o medicamento. Então, assim, ele é super preocupado. Ele abraça a causa mesmo, assim, lá comigo, sabe? Lá no abrigo. E ele já tem 2 anos que está comigo. Então, assim, que sirva de exemplo para as pessoas, né? Tipo assim, ele disponibiliza o final de semana dele, ou no sábado ou no domingo. Vou conversar com esse advogado, eu quero conhecer ele. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Você tinha que fazer um podcast com ele, porque Não, vou chamar ele aqui, ele é porque maravilhoso. ele é um exemplo, né? Ele é um exemplo para nossa cidade. Ele é um exemplo para Itumbiara. Eu, assim, pra você ver, e tem outras pessoas também que são exemplos, só que não dá para eu falar porque são, cada vez a gente vai falando, né, de um, porque assim, são pessoas assim que são maravilhosas e que agregam na minha vida. E o Paulo é uma delas, entendeu? Que agrega na vida dos animaizinhos do abrigo, entendeu? Pessoa assim que tem um coração imenso. Entendeu? E obrigada, Paulo. Obrigada a todos que me ajudam. Obrigada. Agradecer a todos, porque são pessoas assim que estão na minha vida, que estão na vida do meu abrigo. E que se eu não tivesse elas, eu não conseguiria estar de pé hoje também, não, sabe? Porque eu não conseguiria. Porque sem a ajuda deles, eu não estaria conseguindo manter o abrigo, entendeu? Então, assim, gratidão a todos que estão na minha vida, que estão na vida do abrigo. Gratidão a todas as pessoas, que todas elas sabem de quem que eu estou falando. Com certeza. Tá? Muito obrigada a todos. Com certeza. Luciana, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Sim. Eu acredito que nós abordamos todos os problemas do abrigo. Sim. A necessidade. E eu vou entrar em contato depois com esse Paulo, quero conhecê-lo. Tá. Eu vou trazer ele aqui, porque já imaginou se você tivesse uns 25, 30 Paulos? Eu queria ter pelo menos uns 5 Paulos, um por semana. Um para cada dia da semana, sabe? Assim. Porque imagina se você tivesse um voluntário para cada dia da semana. O tanto que não me ajudaria no abrigo. E o tanto que esse Paulo é abençoado. Porque Deus abençoa. Deus abençoa tanto a vida da gente quando a gente faz coisas boas, né? Tem uma frase que sempre fala: não seja o dedo que aponta, seja a mão que ajuda. Então nós estamos precisando de mais mãos, mais pessoas. Bom, fiquei emocionada. Relaxa, tranquilo. Ai, ai. É isso, pessoal. Isso aí. Essa é a necessidade da Luciana. Sim. Essa é a cruz que ela carrega. Não sozinha. Mas tente ter um pouco de empatia. Às vezes, para você, um dia é complicado para auxiliar no abrigo, para ser voluntário. A metade de um dia, ou para recolher material que o pessoal doa. Seja lá o que for. Tem um pouco de empatia, só isso. A cruz da Luciana, eu sempre pego no pé da Luciana para ela vir aqui, para a gente fazer o que está fazendo hoje, para mostrar para as pessoas o que ela passa e qual a necessidade dela. E ela é muito ocupada, ela sempre está ocupada. Eu nem brigo mais com ela porque ela está realmente sempre ocupada. E eu peço para ela vir, apesar de ter pouco tempo, o podcast, né? Mas eu peço para ela vir para a gente poder fazer o que está fazendo hoje e que você tome conhecimento.
e possa auxiliar ela. Essa é a ideia, para que você saiba que a Luciana existe, que o abrigo existe, que tem mais de 250 animais que precisam de ajuda constante, que passam fome de vez em quando, apesar da grande ajuda do prefeito, mas é necessário fazer mais. A gente vive numa sociedade complicada, todo mundo tem pressa, problemas, conta para pagar, mas se não parar um instante e ter empatia com outras pessoas, com outras causas, e auxiliar a cruz de outra pessoa para ser carregada, não dá. E a da Luciana já está chegando no limite já. Literalmente já está chegando no limite. Então, se ela não tiver ajuda, não, quando eu falo Luciana, eu me refiro às protetoras, todas, né? A Luciana tem mais afinidade, mais contato, mas tem empatia e tente auxiliar. Eu vou tentar disponibilizar a sua entrevista hoje, Luciana. Você, por favor, me passe endereço da vaquinha, telefones, tudo que as pessoas precisam para poder te ajudar, para poder entrar em contato, para realizar as doações, tudo, para a gente deslanchar isso, para que as pessoas da cidade tenham condição de te auxiliar, de uma forma ou de outra, ou com voluntário, ou com dinheiro, ou com ração, seja lá o que for. Tudo é muito bem-vindo, tá bom? Bom. Bom, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que ele é escasso e muito importante. Eu não vou te segurar mais, porque eu sei que você sempre tem alguma coisa muito mais importante para fazer. Sim. Muito obrigado, tá? Obrigada.